Olá, concurseiro, olá, concurseira. Meu nome é Ricardo, sou professor de informática e agora vou analisar com você o edital para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, agora desse certame de 2013. Nossa prova está marcada para o dia 11 de agosto, a tão esperada prova. Então, o que eu tenho que esperar de informática? Nós temos lá 50 itens da parte de conhecimentos básicos. E a parte de conhecimentos de informática, ela está integrada a essa parte. Quantos são os itens que poderão aparecer? Veja, eu não tenho noção de quantos. A gente está fazendo uma análise com base nos últimos editais, com base nas últimas provas e até mesmo no estilo do CESP. Eu imagino o seguinte, que entre 8 e 10 itens possam aparecer na tua prova. Desses 8 a 10 itens de informática, saiba, pelo menos 80% da tua prova será composta do quê? De itens que tratam de internet. No edital lá no programa, no conteúdo programático, ele acaba mostrando assim, olha, conceitos de redes de computadores e daí dá prosseguimento com alguns assuntos de internet e intranet. Quando você olha redes, você pensa assim, puxa, então eu devo estudar aquelas coisas mais específicas de redes de computadores? Eu entendo que não. Eu entendo que você tem que conhecer bastante sobre internet, sobre os protocolos, TCP, TCP/IP, IP, HTTP, HTTPS e assim por diante. É importante conhecê-los, tá? Só que a prova não será feita só desse tipo de conteúdo. Com certeza, uma questão de Windows cairá. E nessa questão de Windows, ele vai cobrar alguma coisa da janela do Windows Explorer. O Windows Explorer é aquele programa que eu uso para gerenciar arquivos e pastas, para você não esquecer. Então tem que saber aquela questão de exclusão de arquivos, tem que entender a questão de busca de arquivos, dar uma olhadinha em bibliotecas também, uma coisa muito importante para a nossa prova. Enfim, desses itens, o que você tem que entender? Tem que entender que você tem 2 meses aí de estudos, né, até o dia da tua prova. Não adianta querer se desesperar e conhecer de todo o conteúdo, porque olha só, se você analisar o edital inteiro, você já imaginou a quantidade de conteúdo que você tem que estudar? Muita coisa. Então, na minha opinião, o que você deve fazer? Deve olhar um pouco de conteúdo? Não há dúvida, mas deve fazer o máximo de questões que você conseguir, tá? Dentro desse programa, dentro desse conteúdo que ele cobra, você já vai observar que tem mais questões de informática na questão de internet e intranet, então faça bastantes dessas questões, porque daí você pega o estilo do elaborador, você sabe como que ele se comporta, como é que ele fala, tudo bem? E sem esquecer daquela velha dica, se aparecer num item que seja muito difícil, que você não sabe o que responder, saiu lá a respeito de computação em nuvem, que vai cair com certeza, você não tem a ideia do que é que você vai responder, o que você faz? Se aparecerem no item as palavras pode, é possível, uma das formas, pode saber, a questão tende a estar correta. Se aparecer nunca, jamais, apenas, de forma alguma, obrigatoriamente, fatalmente ela tende a estar errada. Essas são algumas situações fundamentais para uma prova do CESP em se tratando da questão de informática. Lembre-se, faça o máximo de exercícios. Ainda dá tempo, ok? Aproveite bastante. Não esqueça também que a prova ela tem determinado número de itens. E veja, será que o tempo que você está se programando é o suficiente para a prova? Se você tem lá, vamos supor, 120 itens, se você demorar 1 minuto por item, já são quase 2 horas. Já imaginou? Então, além de fazer exercícios, cronometre, veja a tua estratégia para o dia da prova. Não esquecendo, claro, que tem a parte da discursiva e ainda a parte do gabarito. Tá ok? Espero que você aproveite essas dicas, se empenhe, estude bastante, faça o máximo de exercícios. Obrigado pela tua companhia e um grande sucesso nessa prova da Polícia Rodoviária Federal. Para você que nos acompanhou na web, basicamente esse texto vai rodar na internet daqui a uns dias, esse vídeo, enfim, e ele trata basicamente dessa dica inicial para a PRF. Mas lembre-se, não basta só assistir essa dica, você tem que também fazer os exercícios, o máximo possível, ok? Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo acerca da PRF. Até daqui a pouco. Olá, meu nome é Emerson, eu estou aqui para comentar um pouco sobre o novo edital que foi lançado recentemente, destinado ao concurso da PRF. Eu sou professor de raciocínio lógico, de matemática, matemática financeira e estatística. Eu vou falar particularmente em matemática. A gente teve nesse edital uma mudança bastante grande em relação ao que nós já havíamos tido em outros concursos anteriores.
o de 2009 particularmente, e vendo, né, a programação, a gente pode dizer que a prova ficou bem mais técnica, mais matemática, menos contexto e mais calcule o X, determine o Y, uma coisa assim mais técnica, mais matemática. O programa, pelo que eu estou vendo, ele ficou um pouco mais extenso. Não sei exatamente se a prova vai ser tão extensa assim, mas o programa ele tem mais conteúdos para serem estudados. E nós temos aí praticamente 2 meses, né, até essa prova. Então, tem que correr atrás e rápido. Bom, a previsão é que sejam 50 itens para 5 disciplinas em conhecimentos gerais. Se alguém me perguntasse quantos itens a gente deveria ter de matemática, eu posso dizer que entre 5 e 10 é o que a gente espera, entre 5 e 10. O número 8 de itens é um número bastante razoável. Não deve ser muito longe de 8, 7. Pode chegar a 10, como eu falei, 5. Menos que 5, não acredito. E mais que 10, acho difícil também. Mas é mais ou menos por aí. Algumas pessoas me perguntam, né, estava comentando até agora há pouco sobre isso, sobre como é que a gente faz quando é uma questão certo e errado. Onde você marcar de forma incorreta pode te fazer perder pontos, né? Não é que você não acertou, você errou e, portanto, perde. Como é que você tem que se situar numa prova como essa? Bom, eu digo que isso depende de 2 fatores principais. Primeiro, como é que você está indo na prova, né? Você, ao longo da prova, o que você conseguiu fazer até agora? Você está se sentindo bem? Você está respondendo as coisas com uma certa confiança? Ou seja, se você está tendo um bom desempenho na prova, chutar, né, simplesmente por chutar, talvez não seja uma boa. É muito melhor chutar quando você está arriscando, né? Quando você não está indo muito bem, então vamos ver se numa dessa eu estou mais iluminado naquele dia e eu posso ter um desempenho muito bom. Porque na concorrência que a gente tem para concurso desse nível, dificilmente a pessoa ficando em cima do muro, ela vai conseguir êxito, né? Então, se ela está indo super bem, dá para deixar alguma coisa em branco? Acho que dá. Se não está se sentindo muito bem, arriscar talvez seja a melhor pedida. É muito particular. E outra coisa é que quando você chuta, você responde ao acaso um item, talvez você tenha alguma certa dose de confiança. Ou seja, eu não tenho certeza se ele está certo, mas eu acredito que ele esteja. Olha só a diferença. Eu não tenho a menor ideia sobre o item. Ele está certo ou errado? Não sei. Então, existem chances diferentes de acordo com a tua perspectiva e o teu conhecimento do item. E isso tem que ser levado em consideração também, né? Marcar certo quando você tem quase certeza é uma coisa. Marcar certo quando você não tem a menor ideia é outra, entende? Então, acho que isso tem que ser considerado na hora que você vai avaliar. O que mais? Vamos falar um pouco sobre os conteúdos, então, da prova. Eu estou vendo aqui que a gente tem números inteiros, racionais e reais. Essa parte é aquela parte numérica, né? Onde a gente tem situações envolvendo os números reais, racionais e também os inteiros. Eu destaco aqui nesse tipo de tópico os números racionais. Os racionais são aqueles que podem ser expressos na forma de quociente de inteiros, ou seja, uma fração de inteiros. E nesse tipo de questão é muito simples alguém cobrar sobre 1/3, 1/4, algo assim. Gastei 1/3 do meu salário com alimentação, 1/4 do que restou com aluguel e o restante eu gastei com isso. Qual é a fração do salário que sobrou? Quer dizer, é um problema inteligente que tem a ver com números fracionários, números racionais e relacionado ao tópico. Eu acho que por aí é uma boa pedida para uma questão pensando na CESP. O que mais? Problemas de contagem, envolvendo o quê? Combinações, permutações, arranjos, aquelas fórmulas relacionadas à análise combinatória, que normalmente a gente estuda no colégio, no ensino médio. Essa parte de problemas de contagem, a CESP adora o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Aquele que você soma possibilidades e aquele que você adiciona. Adiciona e multiplica, melhor dizendo. Então, tem situações que você tem que multiplicar e em algumas você tem que somar. Então, é muito comum o elaborador
criar uma situação que ele afirma alguma coisa e você, analisando pelo princípio multiplicativo, daria exatamente o número. Se fosse pelo princípio aditivo, não daria. Então, ele deixa isso no mar, ou seja, se a pessoa não sabe mesmo, não domina qual é o princípio, ela certamente vai ter dificuldades, porque o elaborador, pensando no possível erro do candidato, ele coloca um raciocínio cabível, só que às vezes incorreto. Às vezes correto, você tem que analisar. Então, fique mais atento a isso, somar ou multiplicar possibilidades, até mais importante que as fórmulas que a gente tem, ok? Que mais? Nós temos sistema legal de medidas. Bom, esse sistema legal de medidas, em geral, ocorre normalmente diante de uma situação já montada, né? Você vai transformar metro quadrado em centímetro quadrado. Essa é uma transformação do sistema legal de medidas. Só que normalmente não é transforme, né? É um problema real, ele cria uma situação e no meio do problema você tem que fazer uma conversão de unidades. E aí que entra esse tema. Então, dificilmente, na minha opinião, vai ter uma questão sobre isso. Mas, en passant, quer dizer, no meio da questão vai aparecer isso, ok? Razões e proporções, divisão proporcional, regras de 3 simples e composta e porcentagens, dá para dizer que tudo está no mesmo bolo, né? Esse tema aqui, inclusive, fazia parte do outro edital, o de 2009. Então, esse aqui é um tema que não tem como fugir, né? A pessoa saber fazer um cálculo sobre regra de 3, né? Regra de 3 simples e composta, relacionando a porcentagem, que porcentagem não deixa de ser uma regra de 3, só que é por 100, ou seja, é comparado a 100. E regra de 3, em geral, não precisa comparar com 100. Por isso que porcentagem a gente estuda logo após a regra de 3. É um caso específico de problemas relacionados à regra de 3. É muito comum, né? Uma compra, por exemplo, numa loja, um percentual de desconto, saber fazer descontos sucessivos ou aumentos sucessivos rapidamente, sem fazer regra de 3, eu acho que é um ponto bem importante para você agilizar na prova, que é um fator sempre importante, o tempo que você demora para resolver uma questão. Temos aqui também novidades, equações e inequações de primeiro e segundo graus, né? A fórmula de Bhaskara, equação do segundo grau, inequação do segundo grau, aí você tem que fazer um gráfico, estudar o sinal da função para você marcar. São temas que não são muito comuns assim em concurso público, até aparecem alguns, mas questão mesmo assim a gente não tem tantas. Equação mais que inequação, dá para citar isso. Sistemas lineares. Sistemas lineares são aqueles sistemas que você tem uma chave, né? E letrinha XY ou XYZ. Em geral, não é um sistema muito grande. Né? Um problema famoso que a gente tem sobre isso é aquele que no estacionamento você tem 70 veículos, entre carros e motos. Aí você sabe que um carro tem 4 rodas, desconsiderando o step, e uma moto tem 2 rodas, normalmente, né? Aí o que acontece? Ele diz quantas rodas tem, diz quantos veículos tem, e quer saber quantos veículos de tal tipo a gente vai ter no estacionamento. Aí você monta, né? Chama de X, né? Equaciona, chama de Y, chama de Z, e escreve a equação e depois resolve para interpretar qual é a solução que você tem. Esse é o tipo de sistema linear. É mais ou menos assim que eu penso. Nada como discutir o sistema ou ele dar um sistema para você grandão assim e pedir para você resolver. Isso não, tá? O que mais? A gente tem também funções, gráficos e sequências numéricas. Olha, funções tem mais a ver com função afim e quadrática, que a gente fala grosseiramente primeiro grau, segundo grau, ou algum gráfico que você tem que interpretar. A função é muito extenso, mas eu acho que não precisa mais que isso não. A base, né? Função afim, função quadrática e interpretação de gráfico, imagem, domínio de uma função. É por aí. Sequência numérica e progressões aritméticas e geométricas, elas se confundem, né? A PA e a PG são as mais clássicas da matemática, mas as sequências em geral aparecem de uma forma geral e você pode interpretar isso numa questão. Como é a CESP, né, tudo pode acontecer, mas tem que saber bem PA e PG. O que mais? Noções de probabilidade estatística, ele pode te dar um gráfico,
falar alguma coisa sobre a média, sobre a mediana, sobre o desvio padrão e fazer um cálculo de probabilidade também. Nada muito complicado, eu penso. Assim, nada fora do comum, mas uma mistura de estatística com probabilidade. O que mais? Raciocínio lógico, problemas aritméticos, o último tópico aqui, tem mais a ver com resolver um problema mais contextualizado, raciocínio lógico, ele fala, então nada muito rigoroso, algo como uma compra no mercado, o troco que você vai receber, ou seja, uma operação com números. Qual que é a diferença entre a aritmética e a álgebra? A aritmética só usa números, a álgebra, números e letras. Então, se é problemas aritméticos, é problema que você vai poder pensar de cabeça, ou seja, sem ficar pensando, escrevendo exatamente. Dá para resolver problemas assim, onde você não precisa de muito rigor, ok? Eu acho que é isso, tá? Espero que você tenha um ótimo desempenho e que você aproveite muito as dicas que eu estou te dando agora. Bons estudos e até a próxima. Olá, meu caro concurseiro, eu sou o professor França, trabalho com língua portuguesa, preparando aí os candidatos já há algum tempo para concurso público. Nós queremos falar um pouco sobre o edital da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Você vai ter em torno de 15 a 20 questões, no máximo, exclusivas ali de língua portuguesa, tá? Então, o que você deve levar mais em conta dentro do edital apresentado exatamente pelo CESP, que é a banca organizadora do concurso, né? E que tem suas características específicas da forma de cobrança da prova. Não se esqueça de que a prova é dia 11 de agosto, portanto, serão menos de 2 meses de estudo que você tem. Por isso, a necessidade de se concentrar naquilo que mais o CESP cobra e com certeza vai cobrar nesse dia da prova. Daí, quais os tópicos de língua portuguesa que o candidato deve, né, ter mais atenção? Aos quais ele deve dar mais atenção? Então, veja só, primeiro programa, a primeira parte, né, do programa é compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Compreensão, a compreensão diz respeito àquilo que está escrito, o que o autor colocou no texto. Só não se esqueça de uma coisa, que tudo que se diz, muitas vezes tem por trás alguma coisa, uma outra informação. Daí já envolve a questão da interpretação de texto. Então, compreensão e interpretação de texto requer de você muita atenção apenas à leitura. Então, fique atento a isso, vai ser trabalhado o que está no texto. Temos reconhecimento de tipos, né, de tipos e gêneros textuais, se é expositivo, se é narrativo, se é expositivo com argumentativo, se eu tenho um texto dissertativo, argumentativo, se eu tenho, por exemplo, narrativas dentro do texto. Atento a isso, atento a isso. Domínio da ortografia oficial, está aí. A nova ortografia, você deve estar atento a isso também. Só o que mudou lá, não mudou muita coisa não precisa também se desesperar por causa disso. O nosso quarto ponto, domínio dos mecanismos de coesão textual. Muita atenção à questão do pronome, o uso do pronome. Ele é um dos mecanismos mais poderosos exatamente da parte de coesão textual. Dentro disso, nós temos aí o emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição de conectores e outros elementos, as conjunções. Então, atento também às conjunções com relação... Por quê? O CESP trabalha muito essa troca de uma conjunção por outra para ver se você sabe se mantém ali a mesma ideia, a mesma semântica, o mesmo significado. Não esqueça isso. O emprego, no ponto 4.2 ali, ó, o emprego com relação de tempos e modos verbais. Vejam só uma coisa, se ela vier, eu também virei. Essa situação, futuro do subjuntivo com futuro do presente. Se ela viesse, eu também viria. Pretérito imperfeito do subjuntivo com futuro do pretérito. Nosso ponto 5, domínio da estrutura morfossintática do período. Na verdade, tudo quase é sintática, essa relação das classes gramaticais e o que elas fazem dentro de uma oração, né? Então, relações de coordenação entre as orações e entre os termos da oração, as orações coordenadas. Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. Aí entra a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adverbial, a oração subordinada adjetiva, que já puxa o pronome que liga com coesão lá em cima, certo? Não se esqueça que o emprego dos sinais de pontuação no ponto 5.3.
A pontuação depende tudo da sintaxe. Muito atento à sintaxe, porque se você sabe sintaxe do período simples e sabe sintaxe do período composto, você aprende pontuação com facilidade. E prestem atenção à questão da concordância verbal e nominal. A maior parte da prova do CESP envolve essa questão da concordância verbal e nominal. Certo? Envolve isso. Então, atento, porque lá num ponto mais abaixo, você vai ver que tem a substituição, a troca de palavras. Eu quero comentar exatamente aqui isso, porque é aí que ela interessa, na concordância verbal e na nominal. Não se esqueça que a troca de um substantivo que está no singular por um no plural pode acarretar alteração verbal, como alteração na parte nominal também. Não se esqueça de que quem determina o comportamento das palavras é o substantivo. Então, atento à concordância nominal e à concordância verbal. Emprego do sinal indicativo de crase, muito comum. Não se esqueça de que a ocorrência de crase depende da presença de uma preposição, na maioria das vezes exigida pela palavra antes, e a presença de artigo pela palavra posterior. A colocação dos pronomes átomos, né? Tendo uma palavra antes, eu sei que eu posso colocar o pronome antes, nunca estarei errado. Agora, não posso começar uma frase com o pronome. Reescritura de frases e de parágrafos do texto. Isso trabalha semântico, entendimento e as relações semânticas, né, de sentido, para ver se mantém a mesma coisa. Cuidado com a concordância nesse caso também. Substituição de palavras ou de trechos do texto. Já me referi lá na concordância nominal. Cuidado com a troca de pronomes e de substantivos, certo? Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Vejam, você tem que ler o que está no texto e ler a troca, muitas vezes, de um período todo. Muito atento, leve em consideração aí a concordância verbal, a concordância nominal e a regência também. Sucesso na sua prova da PRF. Não é, portanto, um conteúdo... um bicho de 7 cabeças esse conteúdo, não é, né? Mas requer de você muita atenção. Em todo caso, concentre-se na questão da sintaxe. Entenda a sintaxe do período simples, sintaxe do período composto, que aí você mata a parte de concordância, a parte de regência, a parte da crase, que envolve a regência. Você consegue entender aí concordância verbal, nominal, o uso dos pronomes e principalmente a pontuação. Porque, olha, deve vir umas 3, 4 afirmativas aí sobre pontuação. Beleza? Então, sucesso para você e estou aqui na torcida como sempre. Conte conosco. Um abraço. Olá, tudo bem? Meu nome é Alan, nós vamos comentar o edital da PRF. Imagino que os senhores que já estavam estudando devem ter ficado um pouco assustados com o edital de algumas matérias, inclusive a minha constitucional, tá? O programa de constitucional aumentou bastante. Então, imagino que os senhores já estavam estudando o edital antigo. A parte antiga era bem tranquila também, tá? Era o artigo 5º, era os direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e vinha a parte da administração pública. Toda essa parte continuou. Só que eles aumentaram muito. Perdão. Eles colocaram a aplicabilidade de normas, assunto que não é tão simples assim, tá? A classificação do Zé Afonso da Silva precisa de uma certa atenção, mas o que me preocupa mesmo nesse edital novo é a parte do Poder Judiciário. Veio no programa dos senhores a parte do Poder Judiciário. É um assunto que não é simples, é um assunto que é bem extenso e com um certo grau de dificuldade. A UNB até pergunta com muita frequência Poder Judiciário, tanto Poder Judiciário quanto funções essenciais, que também veio na sequência, tá? Então, espero que você tome um cuidado redobrado nesses itens. Tem lá a parte do Poder Executivo e tudo mais. O 144 lá da Segurança Pública, isso é óbvio que você tinha que estar estudando já e tem que estar decorado. Segurança Pública, então vai na boa. A parte de Segurança Pública, o artigo 5º tem que saber, nacionalidade e direitos políticos também. Pode ser que agora a diferença venha em cima dessa aplicabilidade, em cima dessa parte de Poder Judiciário e Ministério e a parte das funções essenciais. Da parte de Poder Judiciário, notadamente a parte geral, só que a parte geral vai do 92 até o 100.
A parte do Supremo, fala lá em Conselho Nacional de Justiça, esse tipo de coisa, que também são assuntos pesados. Então, dá prioridade para outros assuntos. É sempre assim, o edital é sempre complicado. O ideal é você estudar tudo. Mas como a prova já está aí, é uma prova que está muito em cima, muitas matérias, aumentou física, aumentaram outras matérias também. É fato que saíram algumas, mas saíram algumas mais tranquilas. Então, ficou mais pesado para você estudar. Então, dá prioridade para aquilo. Duas situações. Se você já estava estudando, então imagino que, e essa é a vantagem de você estudar com uma certa antecedência, vai sobrar esse tempo para você estudar essas matérias novas. Se você está começando a estudar agora do zero, tenta dar uma prioridade, sempre imaginando que eles podem perguntar dessas outras matérias. Mas dá uma prioridade lá para o artigo 5º, e também dizer que dá uma prioridade para o artigo 5º não é uma coisa tão tranquila para quem está começando, que são 78 incisos e 4 parágrafos. Tá? Demanda um certo tempo para estudo, para assimilação. Nacionalidade e direitos políticos. E os 144. Aí depois dá uma olhada em direitos políticos, em poder executivo, e vai dando uma olhada no restante. Beleza? Essa era a dica que a gente tinha para vocês. Uma boa prova lá, sucesso, tudo de bom para vocês. Tudo de bom.